Eu vi muitas pessoas comentando sobre esse tipo de conteúdo, pedindo pra eu fazer. Alguns amigos mesmos falaram comigo, faz isso lá no seu canal, talvez seja interessante. E eu falei, ok, então eu vou fazer, mês que vem eu coloco no meu planejamento e faço. E cá estamos nós. Vocês viram que eu comecei diferente os vídeos, né? Enfim, olá, sejam bem-vindos. Então, hoje, o que eu vou fazer? Muitas pessoas falaram, por que você não comenta de filmes, né, adaptações de livros? Eu falei, bom, está no meu planejamento fazer isso, sim. O livro que eu vou falar hoje e a adaptação, eu já fiz a resenha sobre os dois no meu blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque como esse livro eu já li faz um tempo, eu não vou comentar sobre ele agora, ou talvez em algum tempo aqui no canal. Talvez ele apareça em algum outro vídeo mais pra frente, mas eu não vou ter tempo pra explicar exatamente o que eu achei, o que eu senti que faltou no livro, como eu tenho feito nos últimos vídeos, né? Então eu vou deixar aqui embaixo o link do blog e da resenha que eu fiz sobre ele, pra quem tiver interesse em conhecer mais sobre o livro. Então, o livro que eu vou falar, e sobre a adaptação consequentemente, é Mentes Sombrias. Eu vi poucas pessoas falando sobre esse livro. Na época que eu comprei, eu juro pra você que eu não vi comentários sobre, ninguém falando nada. Eu achei estranho, porque era lançamento. Geralmente, mesmo que, sei lá, parece muita gente falando sobre quando tá lançando os livros. Mas o que aconteceu? Eu comecei... Breve história. Eu conheci esse livro por causa do trailer do filme. Eu não sabia que tinha esse livro, não tinha ideia. E quando eu vi o trailer eu gostei bastante. Falei, cara, é o tipo de filme que eu gostaria de assistir. E aí eu descobri que era baseado nesse livro, que a Intrínseca trouxe pro Brasil. Falei, bom, eu vou ler primeiro, né? Até porque é interessante, já que o livro vai ser, já que o filme é a adaptação desse livro, pra eu conhecer a história antes de assistir. Então eu li, e o tempo que eu li foi o tempo que o livro lançou aqui no Brasil. O filme, desculpa. Foi o tempo que o filme lançou aqui. E foi bem a tempo, porque eu terminei de ler esse livro e ele já tinha lançado, já tinha até na internet. Eu não consegui no cinema assistir, então quando eu terminei de ler, já tinha disponível. E foi literalmente, eu terminei de ler, acho que foi uma tarde de domingo, era tipo umas 5, 6 horas, tarde pra noite. Eu terminei de ler, desci com meu cachorro e voltei pra assistir o filme, porque eu tava muito curiosa pra ver o que a adaptação tinha feito com essa história, que eu achei muito legal de ler, eu gostei bastante. Eu vou fazer só um breve resumo para vocês se situarem no que acontece. Uma doença, ela afeta o mundo e mata as crianças. Algumas crianças que sobrevivem, elas têm habilidades. E aí tem um ramo, são 4 tipos de habilidades diferentes, que elas são divididas, né, são categorizadas nessas habilidades. E aí o livro conta sobre a história da Ruby, que ela tem uma habilidade dessas, né, ela sobreviveu, e aí ela acaba fugindo. O governo acaba recolhendo essas crianças para levar para um lugar para fazer um tratamento, e aí os pais deixam as crianças irem para lá achando que realmente vão ser tratadas e vão ser curadas dessa doença e essas habilidades vão sumir. Essa é uma base do que acontece, tem muito mais por trás que eu não vou contar porque é spoiler. E assim, né, eu acho que é interessante eu comentar por cima para instigar vocês a lerem. Enfim, o filme, eu gostei do filme também. Teve uma coisa que eu fiquei muito chocada, foi com a forma que a diretora conseguiu deixar as cenas o mais próximo possível do livro. Tinham muitas, eu não tô falando assim de uma ou duas, não, a maioria. A maioria das cenas do filme estavam no livro. A maioria delas, eu gostei muito de ver isso. Sempre, acho que poucos filmes conseguem fazer isso. Poucos mesmo, existem muitas dificuldades que quando você fala que em adaptação, a gente tem que entender que nem tudo que tem no livro vai estar no filme, isso é óbvio, a gente vem nessa luta há muito tempo, todo mundo já sabe. Mas quando você vê que eles se esforçam ao máximo para deixar no mais próximo possível, eu lembro que eu fiquei com um negocinho assim de felicidade, sabe? De meu Deus do céu, eu gostei tanto da história, tá tão próximo, tá tão parecido, tá tão bom de assistir. Eu fiquei muito feliz, eu me lembro muito bem. Eu gostei bastante, as cenas são parecidas, algumas falas também são parecidas. Os personagens, meu Deus, os personagens, eles conseguiram pegar atores e atrizes que parecessem com os personagens narrados no livro. Teve uma menininha que ela é japonesa e a atriz é muito bonitinha. Eu acho que quando eu li o livro, eu imaginei, né, você imagina a personagem, e quando eu vi no filme ela, eu falei, meu Deus do céu, era essa menina que eu estava pensando quando eu lia.
Então foi muito gostoso de ver essas coisas que às vezes decepcionam em várias adaptações, mas nesse aqui tiveram esses momentos. O engraçado que eu me lembro é que no livro teve um momento que tinha uns personagens que a habilidade dele me deixava confusa. Eu não sabia qual era, porque ou eu não entendi quando eu tava lendo, ou porque não estava claro. Eu não consigo dizer qual foi, mas que no filme eu consegui entender. Mas aí eu também fico naquela, será que no filme eles fizeram dessa forma pra, né, ser diferente e ter isso? Ou porque era assim no livro e eu que não captei a mensagem? Fica esse questionamento aí jogado. Mas tiveram muitas cenas que eu gostei. O filme tem muita ação, tem muitos momentos de conversa. Só tiveram algumas coisas que, lógico, vão acontecer. Que no filme, quando ela se junta com outras crianças, a Ruby no caso, se junta com outras crianças pra fugir e tentar entender o que tá acontecendo, o relacionamento que ela cria com esses outros, no filme foi extremamente rápido. Foi uma coisa assim, de um dia ela tá com eles, no outro eles já gostaram dela, já estão, tipo, já é parceira e tal, o que no livro demora alguns dias pra isso acontecer, o que eu acho que é válido na situação em que eles vivem aqui. Você tá numa situação de perigo o tempo todo e de repente vem uma pessoa e você não conhece e você já tá parceira dela. A confiança demora às vezes, em muitos casos. Então essa foi uma coisa que eu senti no filme que eu não gostei, mas que eu entendo por causa da necessidade de, né, contar a história, correr e acelerar. Mas acho que foi uma das poucas diferenças que eu vi. Muitas cenas, o começo é diferente do livro, mas eu não vi problema. Eu acho que a forma que eles colocaram no filme dá a entender, por exemplo, eu não li o livro e eu começo a assistir o filme, vejo o filme primeiro, a forma que eles iniciaram fica fácil para quem não conhece a história entender o que está acontecendo de forma geral. Então essa diferença não me incomodou nem um pouco, eu não senti que atrapalhou de alguma forma. E teve alguns momentos que eu acho que se eles tivessem tirado do livro e colocado no filme, teria sido melhor, teria explicado melhor algumas situações, mas nem tudo a gente pode ter, né? Então, assim, o final do livro eu achei melhor do que o do filme. O do filme terminou de uma forma muito jogada. Eu lembro que eu esperava que eles seguissem mais, ou então que se eles fizessem uma adaptação no final, eles fizessem uma coisa um pouco mais coerente com o final, né, mais parecida. Eu não gostei, eu lembro de ficar, poxa, sério que vocês terminaram assim o filme que estava indo tão bem, mas acontece. E esse livro tem continuação. Eu acho que o filme não teve bilheteria suficiente para fazer um segundo, o que é uma pena, porque os efeitos visuais estavam incríveis. A história estava muito boa, os personagens foram bem escolhidos. Então, infelizmente. Eu pretendo ver se quando lançar o segundo, eu pretendo ler o segundo pra continuar a história, porque eu gostei bastante do que conta. Então, é isso. O que eu espero que tenha sido claro assim pra vocês, o que eu achei do filme com relação a esse aqui. A história é legal, é ficção científica, então pra quem gosta de coisas que talvez não é tão realidade, porque eu acho muito difícil você pegar uma doença e ganhar uma habilidade de controlar as coisas, sei lá. Mas quando tem uma coisa, tem muita gente que gosta mais, que é baseado em fatos científicos, é baseado em algumas pesquisas e tal. Então talvez seja mais interessante para algumas pessoas assistirem esse filme e lerem o livro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse comentário sobre o filme. Eu pretendo trazer outros mais, alguns novos, que eu já tenho alguns livros que são filme para ler, para trazer mais coisas mais de hoje, que não estavam prontas. Mas também pretendo fazer comentários de outros livros que eu já fiz, porque eu acho interessante também falar ao vivo pra vocês, ao vivo, né, falar por vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Quem me acompanha no Scoob sabe o que eu tô lendo, no Instagram também sabe o que eu tô lendo. Eu vou começar a postar agora o que eu tô assistindo, eu preciso começar a postar mais coisa lá, mas tá tudo lá. Eu escrevo, então quem quiser conhecer as minhas histórias também tá tudo na descrição do vídeo, né? O link pro meu blog, porque as minhas histórias estão postadas lá, e no Wattpad, pra quem tem conta e prefere ler pelo Wattpad, então estão todas linkadas ali embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!